Hoje você vai aprender a prever o que vai cair na tua prova. Esse é o tema de hoje e já aproveita e se inscreve nessa página. Nesse espaço aqui a gente trata sobre tudo que rola no mundo dos concursos. Essas são minhas redes sociais, né, e sugiro que você acompanhe. Vamos direto ao ponto, que nesse assunto, recapitulando, você vai sair daqui, você vai entender e aprender o que e prever o que cai, o que será cobrado no teu concurso, né? E sem o melhor, sem você depender, né, sem precisar deixar nada de lado. Então vamos direto ao ponto. Preparei esse material aqui, vai ser de forma bem objetiva, né? Como estudar por questões, que é através das questões, são das questões que a gente pode usar os dados da questão somado ao histórico, né, de provas anteriores, que a gente pode ter uma previsibilidade de uma maneira razoável e segura para que você possa te dar munição para que você consiga tomar suas decisões melhores, né? Então é dividido mais ou menos assim, né? O títulozinho aqui, como estudar por questões, vou fazer aqui umas considerações iniciais com você e eu dividi em dois grupos, né? Essa etapa aqui nós vamos falar de uma questão mais macro, maior, dividir em três passos, passo 1, passo 2 e passo 3, porque eu particularmente gosto de trabalhar assim, dividir as partes, ver um cenário maior, ver um cenário amplo, e porque isso me dá para que depois eu possa invadir nas periferias, né, de algo mais no detalhe. Eu me sinto mais confortável assim, essa forma que eu gosto de aprender, e por isso eu estou tentando passar para você, espero que você goste. E dividir no micro aqui também, dividir em três passos, né? Sempre com a ideia de simplificar e deixar o mais didático possível. Trataremos aqui do círculo, né? Ciclo vicioso. Vicioso não, virtuoso, né? Que aqui só tem coisa boa. E a conclusão. Então a gente está organizado nossa aula da seguinte forma. Então vamos começar. Vamos conversar aqui pelas considerações iniciais, certo? O nosso laboratório, né, vai ser evidentemente os bancos de questões que a gente tem disponível no mercado. Eu trouxe os dois maiores. Provavelmente você tem um ou outro, certo? E se você for tiver começando agora nessa jornada de concurso e ainda não assinar isso aí, provavelmente vai ser uma ferramenta que você não vai demorar muito não para você entender que você precisa dela, porque ela entrega muita coisa e é muito objetiva, é uma ferramenta importante. Eu estou falando aqui do Tec Concurso, né? E do Que Concurso, que são os dois sites de questões que são hoje, sem dúvida nenhuma, do meu ponto de vista, os dois melhores. Sempre quando você assina também, por exemplo, se você assinar o GRAM, ou se você assina o Estratégia, o Direção, esses são os concursos, os preparatórios que são melhores hoje, né? Eles têm seus próprios bancos de questões, mas como a especialidade do TEC e do GRAM, a natureza dele, a expertise dele é na questões, sem dúvida nenhuma. Mesmo você tendo assinando e olhando os outros, comparando o dado do seu preparatório aí, sem dúvida ele vai deixar muito a desejar, porque o carro forte de questões são esses daqui, perfeito? Então vamos dar continuidade, por isso que eu estou trazendo eles. Eu uso o TEC, né? Vocês usam, provavelmente a maioria, né? As pessoas que eu conheço costumam usar o Que Concurso. Aqui no Que eles têm uma variedade, para citar dois pontos fortes, né? No Que você vai ter bastante comentário, mais de alunos, então tem bastante mnemônico, tem bastante, né, esquemazinho aqui dos alunos que você aprende mais do que o professor, né? No TEC, a sua grande fortaleza é a questão do filtro. O TEC ele filtra muito melhor, tem um filtro muito mais cirúrgico, muito mais preciso quando comparado com o Que Concurso, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Nossa
qual é a nossa matéria-prima? O que nós vamos trabalhar, né? Como vocês já perceberam, né? Serão questões de provas anteriores. Por quê, cara? Porque aqui nós temos a união perfeita, do meu ponto de vista, cara, que é a questão de a história, né? Você analisar o histórico de cobrança, é, tanto do seu cargo quanto da sua banca, porque às vezes a banca, o cargo, ele costuma sempre, eles podem até ter uma variação, né? De não ser a mesma banca que organiza ele ao longo dos anos. Então você tem que separar essa análise. Por exemplo, a prova da Polícia Federal, várias bancas já organizou, mas aí você tem que olhar primeiro, faz uma análise, né, do perfil de cobrança do seu cargo, aí depois você vai analisar dentro do histórico dele qual foi a banca que mais organizou esse concurso e que tem potencial de vier a organizar de novo o próximo concurso. Então separa. Então são duas análises distintas que eu pelo menos faço, né? E tem que estar claro para vocês que existe. Uma coisa é você analisar o histórico do seu cargo para de um determinado concurso. E outra coisa é você analisar o histórico da banca, né, que organiza vários concursos, certo? A gente vai trabalhar esses níveis de maneira mais detalhada. Vamos avançar. Mas, Erin, por que usar questões, cara? Essa é a grande pergunta, né, que você se faz. E as pessoas podem pensar, mas estudo por questão é complicado, porque parte da premissa que você não tem a teoria adequada, iniciar os estudos direto por questões tem uma crítica muito grande. E a gente deve considerar, né? Porque, de fato, você não tem, se você está iniciando hoje, você não vai ter o repertório, uma bagagem adequada para você acertar aquela questão. Mas aí é que entra o ponto, eu faço um contraponto, porque eu acho que a confusão, o detalhe está nesse ponto bem aqui. Porque quando eu usei estudar por questão, porque é o termo mais correto, mais usado, não é nem o mais correto, perdão, é o termo mais utilizado pelas pessoas. Mas eu entendo que, se você tiver, especialmente num pré-edital, você deve analisar. Eu acho que o termo mais adequado seria analisar as questões, certo? Para você entender, e aqui o que eu estou buscando. Eu vou falar sobre isso mais no detalhe. Você vai buscar quais são os assuntos. Primeiro vamos categorizar quais são os assuntos que são mais cobrados. Após isso, quais são os conceitos, né? Vamos cavar mais fundo, quais são os conceitos que serão mais cobrados. Então são por essa razão que você está não estudando, você não está se testando. Você vai se testar em outro momento, que é lá no seu simulado. Aqui, o meu objetivo é mapear os conceitos, os principais conceitos, do ponto de vista do meu concurso, da minha prova. Por isso é importantíssimo que vocês façam essa separação e tenham isso com bastante clareza. Vamos à continuidade. Bom, por que estudar por questões? Né? Porque as questões elas nos fornecem as evidências estatísticas seguras e de boa qualidade, certo? Esses bancos de dados, você tem que, com o passar do tempo, você vai analisando, sabendo utilizar corretamente essas ferramentas que estão disponíveis para a gente, seja ele o TEC ou o que concurso, o que eles, a grosso modo, eles nos entregam? Entregam muitos dados, mas o dado bruto em si, ele tem pouca validade, você tem que saber tratar aqueles dados e olhar para você analisar de acordo com o seu objetivo. E ali, a partir dali, se você tiver, e não precisa ser especialista em bancos de dados, não. Ou você vai perceber que existe, dependendo do seu cargo, dependendo da sua carreira, é visível, fica escancarado que os principais assuntos e a forma, aí quando você vai adentrar na questão mesmo, você vê que a preferência dela por, por um determinado conceito, cara, fica indiscutível e fica bem explícito, certo? Então, por isso que a maioria das vezes do teu concurso, do teu professor, do teu instrutor aí, o teu mentor, eles pela experiência, como ele já fez muitas questões, mais do que você que é aluno, ele já
pegou essa nuance, por isso ele tem esse potencial de muitos professores, certamente você vê, isso aqui tem um potencial muito bom de cair. Eu aposto nessa, porque ele já vem fazendo várias provas, ele se preparou antes do que você. E se você fizer isso, esse é o propósito também, um dos meus objetivos, é te mostrar, te apresentar esse tipo de coisa aqui, esse tipo de informações, para que você se organize e organize a tua linha de pensamento. Isso vai te dar algo muito importante para mim, que foi e vai te dar essa questão da autonomia, da liberdade, dessa independência. Você aprender a fazer isso, você vai te poupar bastante dinheiro, né? Porque você não vai esperar um professor, um mentor fazer isso para você. Pelo contrário, você já entra direto e faz. Você sabe fazer. Então eu gosto, como eu sou uma pessoa, eu tenho uma característica, eu gosto de controlar, que não tudo, né? Mas aquilo que me interessa, eu gosto de ter o controle, eu gosto de fazer mesmo. Isso me dá mais segurança. Só por essa razão, certo? E em vez de ficar com a gente, você tendo a evidência estatística, né? De boa qualidade com relação, e mais somada ao histórico, né? Tanto das provas do teu cargo, como da preferência da tua banca por determinados assuntos, vai te livrar, cara, dessa questão de intuição, de palpite, certo? E de achismo. Então você afasta disso, não é questão de aposta. Se você analisar, cara, eu tenho aqui o histórico, somado a esse banco de dados estatísticos. Os números não mentem, pessoas mentem, mas os números não mentem. Então quando você une esses dois fatores, essas duas evidências, que é o histórico e os números, cara, aí com o passar do tempo, junto com a tua experiência, você vai adquirindo essas habilidades, cara, você se livra e você se afasta cada vez mais do achismo, da aposta, da intuição, é palpite. Eu acho, né? Não existe bola de cristal, certo? Você percebe que no início do vídeo, por uma questão de comunicação, eu falei que você vai prever, né? Provavelmente o título vai estar em algo, a palavra adivinhar, mas é para te chamar a atenção, para te trazer até aqui comigo, certo? Porque de intuição, de palpite, de achismo, de aposta, não tem nada disso. É a experiência, eu estou te dando informação, você já tem a ferramenta, já estou te mostrando as ferramentas, pô, usa o TEC, ou usa o GRAM, ou usa o que concurso, perdão. Agora você vai analisar nesses dois, pega esses dois fatores, pega o banco de dados, pega as estatísticas desses bancos de dados, pega esses números, avalia com o histórico passado, aí com essas informações eu estou te munindo dessas informações para que você possa o que? Tomar uma decisão melhor, né? Longe de achismo. Ninguém tem bola de cristal, não. Eu mesmo rechaço essa questão de achismo. Não existe isso para concurso. Não tem como. Gente, olha, na internet existe essa questão de golpe, de pessoas que passam os outros para trás. Cara, mas eu sempre falo, onde eu tenho oportunidade, eu sempre me fecho. Cara, não tem como você enganar os concurseiros na internet. O concurseiro é um cara esclarecido, é um cara instruído, é um cara que, por natureza, mas eu sou iniciante, eu posso cair. Você pode cair, cara, mas você já está iniciando. Olha a informação que você está, a percepção que eu tenho de você, olha o interesse que você está demonstrando. Mesmo que você seja, eu estou me direcionando exclusivamente aos iniciantes aqui, certo? Mesmo que você seja iniciante hoje, você tem uma característica muito importante, você está buscando conhecimento. Por alguma razão, eu quero melhorar de vida. Eu quero dar uma vida melhor para meus filhos, para minha esposa, né? Por alguma razão, estou desconfortável na minha situação financeira atual, eu quero dar uma guinada na vida, eu quero vencer através do estudo. Então, cara, você já é um cara por natureza, né? Um cara que já aprecia, já dá a devida importância à questão da educação. Então, com o passar do tempo, você só tende a ficar melhor. Você já se destaca da massa fazendo isso. Hoje, com o passar do tempo, você vai ficando melhor. E se eu pego um cara intermediário ou um cara avançado, cara, não adianta vir aqui e botar a cara na internet e ficar falando na abobrinha. Não pega, não cola. Tem gente extremamente capacitada do outro lado aí. São gente técnica. Cara que tá buscando todo dia, esses caras estudam, o cara domina o português, cara. Então não venha com meias palavras,
que não vai funcionar. Então, por isso que muitas vezes eu começo, eu quero chamar, eu tenho que chamar a tua atenção de algum modo, mas a partir do momento que você me dá a oportunidade, que você me dá a oportunidade de eu me comunicar com você, cara, tá aqui, eu vou aprofundar, cara, eu vou te entregar a coisa aqui que você, cara, me ajudou bastante, pelo menos, ou também, não, isso aí eu já sabia, mas o meu propósito sempre vai ser, cara, algo de alguma coisa de algum vídeo que tu assiste meu aí, cara, tu vai tirar algo proveitoso que tu possa ser útil. A minha busca indefinida é te entregar algo que tem utilidade no teu dia a dia, que de fato tu possa. Cara, eu aprendi isso com a Erin, cara, foi muito útil. Então, é sobre isso. Então vamos avançar aqui, né? O que eu chamo de evidência, né? O que é essa evidência, por que ela é tão importante? Eu já me antecipei e falei, né? O conceito de evidência, nesse caso aqui, né, trazendo para o nosso universo, que é o mundo do concurso, são essas informações, né? Esse é um conjunto de elementos que confirmam ou negam o seguinte dilema. O dilema é isso. O que será, se você não tem esse dilema, que você é novo ainda, mas se você já está um pouquinho mais avançado no concurso, você vai ver. Você terá esse dilema, isso em algum momento vai passar pela tua cabeça, essa indagação. O que será que é mais cobrado em provas de concurso público? Certo? Por quê, né? Porque hoje, nós estamos em 2024 ainda, assim, caminhando para a reta final do fim do ano. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas hoje eu estou gravando e é nesse corte temporal aqui. Hoje nós temos muitas informações, muito material bom para todo lado. Cara. Agora a grande questão é como você gerenciar tudo isso. Porque antigamente era a escassez, eu vou falar mais sobre isso. Mas hoje é a abundância. Ainda tem muito material ruim? Tem. Não chegaria a dizer ruim, às vezes é muito relativo também. Às vezes, o que eu costumo ver, às vezes uma pessoa é, critica, esse determinado material é ruim. Mas é ruim se você parar para analisar, é ruim sobre a ótica de quem está lançando a crítica, porque ele é um cara que ele está em outro estágio, ele já tem uma experiência maior e aquele material de fato não atende às expectativas dele. Aí por isso que eu acho, cara, não, porque se você consegue nivelar aquele material para alguém que está no nível, tá iniciando agora, cara, vai ajudar bastante. Então, depende essa percepção de um material ruim, o material é raso ou o material é muito profundo, porque se eu jogar um material muito profundo, muito técnico, e talvez esse cara elogie, né, para uma pessoa que está iniciando sua caminhada, talvez ele, pô, vou afastar esse cara, ele vai logo de pronto, ele vai dizer, cara, isso aqui não é para mim não, isso aqui é difícil. Então perceba que tudo tem seu tempo, tem sua hora, certo? E a justificativa de você utilizar essas evidências, esses bancos de dados, essas estatísticas e usar mesmo, gente. Eu fiz um vídeo aqui, acho que foi o primeiro, já está postado no meu canal. Se você caiu nesse vídeo, dá uma olhada lá nele, que é mais sobre a parte mais técnica, mão na massa mesmo, eu utilizando o tech, né? Aí lá você vai aprender a utilizar, a manobrar a ferramenta para que você tenha melhor a sua eficiência lá, cara. E exatamente por isso, usem e abusem, cara. Você aprendendo a usar a ferramenta e aprendendo a analisar o que ela te entrega, ó, você vai fugir disso aqui, ó. Vieses, cara. Vieses. Fuja disso. Os números, cara, não tem viés. Dependendo da metodologia, né? Mas não aumentar nesse caso, não. Mas, pelo menos da forma que é feita, estruturada, esse banco de questões, cara, é muito técnico, é muito objetivo, é muito cirúrgico. Usa, então vai te ajudar, certo? Então vamos entrar aqui, feitas essas devidas considerações iniciais, vamos entrar aqui nos dois campos, né? Que é no macro e no micro. Vamos aqui no primeiro passo. Como identificar o conteúdo
que foi mais cobrado, né? Na prova do teu concurso. Eu mostro isso na prática usando no vídeo anterior. Você pode depois estar consultando lá e ver. Mas essas ferramentas, tanto o TEC eu tenho certeza que eu fiz e está documentado lá. O que o que eu acho que ainda não, pelo menos até então, ainda não foi, até o momento desse vídeo, né? Ainda não foi, que se o vídeo for publicado, né? Não tem como é que eu posso falar? Essa ferramenta, né? Igual o TEC, ele categoriza com poucos cliques ali, você já extrai o histórico de cobrança daqueles assuntos. Tu se ela faz de acordo com os teus filtros ali, você já até ranqueia, né, com questão, tanto com a quantidade de questão e a porcentagem. É muito interessante, o que eu acho que provavelmente daqui a pouco eles vão até implementar na sua plataforma, mas hoje quem faz isso com excelência é o TEC, certo? E você pode ver, né, no vídeo que eu te falei, no vídeo até aqui nesse canal mesmo, nessa página, você pode procurar depois. Após o processo de identificação, o que, que você faz? Porque não basta você aprender a filtrar lá no TEC, ou no que, ou onde quer que você assina o teu banco de questões, e para ali ele categorizou para vocês ali e ranqueou os principais assuntos. Mas e aí, o que você vai fazer a partir de agora? Porque é exatamente o que vai nos diferenciar, é realmente saber o que fazer com aquelas informações que você tem, com aqueles instrumentos, certo? Não adianta você ter as melhores ferramentas, os melhores instrumentos e não saber usá-los da maneira mais adequada. Então você deve, a partir daí, você deve, meu amigo, examinar, inspecionar, investigar, fazer um raio-x, fazer uma ressonância, você deve se debruçar. Por isso que nesse momento eu iniciei essa fala e vou aprofundar agora. A análise de questões é diferente. Você tem que separar. Você nesse momento que eu estou analisando, eu não estou eu não estou me testando, né? Aí onde as pessoas porque não, o cara, ou o mentor teu, ou você mesmo foi lá, fez um filtro, porque a ideia agora não é fazer muita questão aleatória, assim, à torta e à direita. Eu quero um filtro daqui, eu já fiz filtro de 30, de 50, de 100 questões, eu quero mais questões. Não, calma, respira. Nesse momento, você tem que analisar, você tem que saber o que fazer, cara. Então, por que você tem ali todos os assuntos ranqueados para você, na palma da sua mão? Ou você não tiver também essas ferramentas, você pode fazer. Eu mesmo fiz muito. Na unha mesmo. Na tora, ia lá, baixava a prova anterior lá no PCI concurso, baixava as provas do meu carro que eu ia fazer. Muitas vezes até imprimia. E ia lá questão por questão, alternativa por alternativa, ia no cada comando da questão ali, e com a folha, né, a 4 aqui em branco e uma caneta, e eu ia começando. O que foi que ele cobrou aqui? A pegadinha foi essa? Então, pô, analisava todas, às vezes 10 questões. E aí, com aquele material, eu começava e eu buscar padrão ali, padrões. O que caiu? Opa, começava a perceber, isso aqui, ó, tem a maior incidência do que esse aqui. E as pegadinhas, sempre que caiu esse concurso, sempre caiu essa questão, ele sempre vinha nessa pegadinha aqui. Aí a dificuldade ficava ainda maior, porque era mais trabalhoso, de fato, é quando o mesmo concurso às vezes tinha bancas distintas. Aí já as preferências mudam, vocês vão notar. Hoje não, com a tecnologia, hoje o mundo das IA, o próprio Tech tem a sua inteligência artificial por trás ali, trabalhando para você. Com 2, 3 cliques, ele já traz as informações para você. Pô, então eu já tiro um trabalho gigante das minhas costas. Agora eu já tenho as informações que eu teria que colher pessoalmente. Agora eu já tenho em minhas mãos. O que, que eu vou fazer agora? Agora estou descansado, vou me debruçar sobre elas. Aí eu vou analisar, vou me categorizar. Elas vão me entender tudo que está acontecendo. E em momento nenhum eu estou me testando. Abri uma questão ali, qual é a alternativa? Essa? Não estou nem nesse primeiro momento, eu não estou nem aí se é certo ou errado. Não estou buscando resposta. Estou buscando conceito. Estou buscando assunto que se repete.
Inclusive, questão se repete muito, viu? Muito, muito, muito. À medida que você vai se debruçando, você vai criando familiaridade, vai entrando na tua vida essa questão de fazer exercício, você vai perceber que a mesma questão cai várias vezes, para concurso distinto, inclusive. Então, até nisso você tem um ponto. Se você for um fazedor de questões, né, voraz assim, você vai perceber, cara, essa questão. Tem questão que se repete 2, 3 vezes, concurso diferente, 4 vezes. É o que mais acontece. Ah, não existe questão sem repete, porque hoje, antigamente, sim. Vai lá, não existe não, vai fazer. Começa. Começa a fazer as tuas questões aí. Você vai perceber. Até o próprio técnico já diz, ó, ele abre entre parênteses, já coloca, ó, essa questão já caiu em, às vezes, 10 concursos, certo? Então, esse é mais um motivo para você se debruçar, fazer essas ressonâncias e abraçar, meu amigo, essa matéria-prima como teu carro-chefe, um dos carro-chefes, especialmente agora precisa de tempo, né? Isso é recomendado, que eu estou partindo do ponto, né, que você seja um cara que tenha minimamente responsabilidade, porque exige tempo, e se exige tempo não dá para fazer pós-edital não, cara. Isso aí já é loucura. Começar a estudar, independente se tu usa questão, ou vídeo aula, ou PDF, e aí se você já entrar no pós-edital, aí, cara, no mínimo você tá assumindo ali um risco muito grande, né, para não te chamar de irresponsável. Porque não dá, cara. O nível hoje está muito grande, não precisa de tempo, conhecimento para você incorporar ele. Leva tempo, não tem, é fisiológico. É o que eu falo, não dá para. É o que eu comentei, não dá, não venha querer enganar. Pode enganar, acho que os outros nichos eu acho que são até mais fáceis, né? Fáceis de enganar, mas o concurseiro não vai colar com ele. É um cara inteligente, é um cara sagaz, é um cara que estuda, é um cara que tem repertório, sabe? Então não venha com historinha, não vai, passou com 30 dias estudando às vezes, como eu falei, às vezes ele utiliza isso para uma forma de comunicação para poder chamar a tua atenção. Mas não vá ser ingênuo, especialmente os mais novos, né? Que não dá, cara. Se o cara passou rápido em um determinado concurso, ele já tem uma bagagem construída antes disso. Certo? Que ele está desconsiderando aí eu quero, quem faz isso, eu quero dar o benefício da dúvida, que ele está fazendo só para chamar a tua atenção, para que ele te entregue algo de maior qualidade. Ou porque eu não quero acreditar que esse cara está querendo literalmente ser de uma maneira desonesta contigo, e principalmente com os que estão iniciando, que não tem milagre, cara, é fisiológico, precisa de tempo para você, são muitos conceitos, é muita coisa, nós não somos uma máquina, né, que você vai precisar revisar, primeiro você vai construir teu material, catalogar para dar uma ordem de importância, isso é que é a natureza do que eu faço, cara. No fundo eu estou construindo esse vídeo, se eu fosse, eu consigo resumir o que eu estou te oferecendo de maneira gratuita, cara, eu estou ensinando de maneira gratuita, você, a partir de agora que você continuar essa caminhada acompanhando meus conteúdos, você vai aprender a identificar e classificar os conteúdos que mais são cobrados de uma maneira técnica. É simples assim. Esse é o meu propósito com vocês. E te ensinar, porque isso vai encurtar tua jornada, teu tempo, vai te poupar tempo. Na realidade, você está comprando tempo, né? Se você aprender essa habilidade aqui. Gratuito, ó, 0800. Pessoal, tem até um ditado aqui, de graça até injeção na testa, pois pronto. Tá aqui, de graça e bom, não é coisa ruim não. Vamos avançar. Qual o objetivo de analisar essas questões, né? É nessa etapa que você vai incorporar o que foi cobrado. Você tem esses dados, analisou ali na minúcia, né, aqueles dados, no detalhe mesmo, questão, lendo comentário, o comando, a alternativa por alternativa, tá errado por quê? Tá errado. Que concurso é esse conceito aqui tem que ser repetido, essa questão ela adora. Quando você pega uma questão, uma bateria de análise, você fez uma bateria de análise, quando você vai já na lei seca lá, você percebe, às vezes a lei, sei lá, é gigante, a extensa,
Mas todas as questões elas se concentram ali em poucos artigos. Olha só, e não precisa você ficar muitos anos para adquirir essa experiência, não. Se você souber analisar, investigar e fazer esse raio-x e essa ressonância, essa habilidade, você ganha. Você vai ganhar tempo. Você vai pegar essa sagacidade. E aí, porque o material que você já provavelmente já tem aí é porque você confia muito. E a gente vai falar de produção de repertório depois, mas é assim que você vai identificar e classificar. São nessas etapas, né? É analisando o histórico de cobrança do teu concurso, o histórico de cobrança da tua banca, que são separados, né? E faz uma análise questão por questão. Certo? É que foi o primeiro passo. Vamos para o segundo. Expandir o repertório. Aqui você vai usar o que você tem, né? Provavelmente você já tem, se você é novo, certamente você vai adquirir de qualquer outro produtor de material de concurso aí, tem os mais variados, né? Você fica muito bem à vontade, se você já tem, você compre naquela pessoa que você confia, né? E aqui eu não vou vender nada não, só tô aqui para te explicar que é aqui, depois do primeiro passo, que você já identificou os conteúdos, que mais cai, já classificou, é aqui que você vai ganhar um repertório. Aí sim, você vai entrar em toda aquela. Aí se você, eu gosto de PDF, não é PDF, mas é videoaula, até um mentor para te ensinar, o cara já passou no concurso ali, vai te ensinar, fique a critério. Eu recomendo, cara. Eu acho que eu não vejo como gasto, eu vejo como um investimento. Sempre entendi assim e sugiro, pô, faça seus investimentos, vale muito a pena, está investindo em ti. E às vezes um revés num concurso, não passei num concurso, mas você tá ganhando musculatura, tá ficando cada vez uma pessoa mais inteligente, melhor, no mínimo como ser humano você vai se tornar melhor. É que você tem que ter esse detalhe, certo? Porque tem a questão do que você adquirir seu repertório lá, onde você, no seu cursinho, provavelmente você já tem aí, né? Então você ganha lá. Mas a partir do momento, porque aqui e o que eu tenho que fazer um disclaimer. Volta aqui para mim. Em momento nenhum eu estou falando para você negligenciar assunto, deixar de estudar. Não, você tem que estudar tudo, cara, sem abrir mão de nada. A grande ideia que eu estou te trazendo aqui, a estratégia é que existe assuntos que você deve estudar primeiro. Por uma razão que os números vão te justificar, você vai ver. Tem assunto que é cobrado muito e tem assunto que não é tão cobrado assim. Mas nem por isso o que não é tão cobrado você vai deixar de estudar, não. Pelo contrário, você vai estudar também ele. Mas agora, a ordem que você começa, a ordem, principalmente no início que você está mais descansado, a ordem, primeiro que tem esse assunto você tem que estudar primeiro. E esse aqui você vai estudar no segundo momento. Essa é a ideia. Certo? Vai criar o repertório. Repertóriozinho. Aí tem que ter esse cuidado do pré-requisito, né? Porque existe assuntos, você vai com a análise que você está fazendo, você tem assuntos que na realidade conceitos, né? Assuntos, conceitos que você, a própria questão ali com o comentário, eles são muito diretos, então você pega logo, mas existem outros que precisam do chamado pré-requisito. Você já fez uma graduação aí, qualquer nível superior, você já sabe, né, que existe aquela disciplina que são pré-requisitos. Então, existe um conceito que você precisa dele antes para você poder entender esse conceito que a gente está trabalhando agora, certo? Então, é mais ou menos isso. Então, o que é um conceito assim que são pré-requisitos? Cara, é a base necessária para você dominar um conteúdo mais avançado, né? Porque sem esse pré-requisito, sem essa base antes, você vai patinar. Então, existe de fato, mesmo você trabalhando, você vai identificar e classificar um determinado assunto. Mas aí é que tá. Aí é onde mora a sutileza, a nuance do detalhe. Existem assuntos que, com um comentário da questão ali, você já mata. Só que existe outros assuntos que você já identificou e classificou, pegou a parte mais importante.
Mas o que tem ali não é suficiente para você precisar recorrer a uma etapa antes, porque existe outro conceito ou outros conceitos que são necessários para você construir e dominar uma base para que você responda aquele conteúdo, certo? Fiz uma observação importante, né? Nessa etapa, né, na etapa da busca pela compreensão mais profunda, beleza. Esse nível permite que você utilize uma base mais ampla de informações, aprimorando sua capacidade de incorporar conceitos mais complexos. Beleza? Então é aí, é nesse momento, não é logo. O que a gente percebe muito? Cara, pô, decidi estudar para concurso hoje, então já vou comprar um materialzinho ali do cursinho A, B, ou X ou Y, Z. Aí pronto, decide o cargo e, quero Polícia Federal, por exemplo. Aí já entra lá no teu cursinho e pega aquela ordem lá, que por uma questão estratégica, né, e de didática, teu professor ele precisa contextualizar antes. É a questão dos pré-requisitos. Às vezes vai falar a história da Constituição, que muitas vezes, cara, se você fizer um filtro, cai pouquíssimo no teu concurso, né? Mas por uma questão do professor, ele tem que ser mais robusto. O professor não pode ficar no raso. Entenda que um aluno ele tem a licença poética, né, de ser mais objetivo, de usar a criatividade. O professor não. O professor ele é um pouco mais engessado, ele é cobrado para isso. Ele tem que entregar mais. Ele tem que entregar algo porque mais profundo, para ele não correr o risco de ficar no raso e o professor não falou. Então ele já quer tirar o dele da reta. Então muitas vezes ele precisa contextualizar algumas coisas que não caem. Então é aí onde a maioria, né, que você não pode cometer esse erro, é da seguinte questão. Seguir aquela ordem lá que está desenhada no teu cursinho, os PDFs lá, aquela teoria, né, infinita, não se acaba nunca. E às vezes de um assunto que tu vai com a primeira aula, o primeiro PDF, sei lá, tem 300 páginas, que é necessário por uma questão que eu já citei, vou citar novamente, por uma questão de didática, teu professor tem que explicar naquela estrutura ali para fazer sentido na aula, para até que ele chegue no ponto que de fato é cobrado. Percebo? Mas se você aprender e executar o que eu estou te entregando nessa aula, vai ser simples, cara. Tu já vai fazer tuas análises, já fez isso, porque você não espera, é um estudo ativo, você vai buscar as informações necessárias, você não vai ficar nessa passividade só esperando, não, vou buscar. Então você já percebeu, já analisou, e aí ninguém te contou, você tem a segurança que você fez um trabalho de ótima qualidade, né, bem cirúrgico, bem no detalhe, e aí você percebeu, cara, esse assunto aqui, cara, não tá nem entre os top 15 que a banca cobra. Então, então quer dizer que eu não vou estudar ele? Não, eu não estou dizendo isso. Eu sei que eu não vou estudar ele primeiro. Primeiro. Ele vai vir no segundo momento. Porque eu já fui buscar, e eu já aprendi, e os números não mentem, já me disseram que o assunto Y que está no topo de cobrança da banca. E o melhor, sabe, a minha análise que eu fiz, nos últimos 5 anos ele tem permanecido no topo, durante 5 anos, então eu vou começar por ele. E se não der de começar por ele, eu vou começar pelos pré-requisitos dele para me dominar. Percebe que a estratégia que você montou te dá mais segurança, o que não faz, em hipótese nenhuma, deixa o professor, o teu mentor, o teu cursinho com como é que eu posso dizer, menos importante. Não vai tirar o prestígio dele, não. Pelo contrário, ele tem a sua importância sim, mas no momento certo. Então, é sobre isso. Então, vamos, terceiro passo. Documentar. Essa, sem dúvida, cara, é a parte mais importante, mais importante. Eu vou bater nisso com força e enche o saco mesmo, cara. Não adianta você ser o cara inteligentão, o top, o bichão. Se você não documentar, cara, não
não vai funcionar nada. Não adianta você estudou hoje, destruiu um assunto. Destruiu, domina tudo. Se você não documentou daqui a 3, 4 dias, próxima semana, daqui a um mês, no dia da tua prova, não sabe mais nem escrever o nome. Então, o que diferencia a gente, o que mantém a gente numa constância de um certo nível de patamar, até isso tem muito no esporte, né? Você vê grandes campeões falando, o difícil não é ser campeão, é se manter campeão. Você já deve ter ouvido algumas frases nesse sentido aí, ou algo semelhante. Porque de fato é aqui trazendo para a nossa realidade, se você não documentar para que você possa fazer as suas revisões de maneira eficiente, não adianta nada, não adianta nada. Você, hoje eu peguei um assunto, atos administrativos, direito administrativo, sei tudo hoje, dou tudo hoje. Estava no dia livre, um final de semana, um domingão aí, ou um feriado, destruí o ato, sabe tudo. Só que não anotou. Que é 7 dias, 30 dias, no dia da tua prova. Pergunta o conceito de ato. Não sabe, meu amigo. Então documenta, documenta. É, documentar nada mais é do que você mapear os seus conceitos, né? Aqui você vai documentar, documenta tudo? Não, documenta o que a branca gosta, o que está caindo, né? De acordo com as nossas análises. Ah, eu achismo, eu tô apostando. Não, eu sinto uma premonição que é aquilo. Não. Olha os números, o que os números estão dizendo? Cara, que esse assunto aqui, nos últimos 3 anos, ele está no topo de cobrança da banca. Então você vai mapear esses conceitos, certo? E os conceitos, se for esse conceito por si só já for suficiente para você resolver essa questão, excelente, melhor ainda. Se não for, você busca os pré-requisitos desses conceitos para você amarrar, tá sempre amarradinho com ele ali, certo? Porque exatamente, ó, para revisar. Se você for um bom, se você fizer uma ótima, uma excelente documentação, cara, numa véspera de prova, isso é poderoso, meu. Porque em questões de horas, ali você consegue revisar absolutamente tudo que tá, que vai ser cobrado no teu edital lá. Essa é a diferença. Porque você vai, não interessa o que você sabe hoje. Vou repetir, não interessa o que você sabe hoje não, meu amigo. Interessa é o que você sabe no dia da sua prova. Ora, eu só sei muito hoje, é dia da prova. É quem acerta, é quem lembra. Lembrou, acertou. E esqueceu, você pode até saber, mas se no momento lá der um branco e acabou o tempo da prova, você vem, provavelmente você lembra à noite. Que é de que adiantou? De fato você sabia esse conceito. Mas se não lembrar na hora, meu amigo, vai rodar. E aí é onde separa, cara. Isso aqui não, uma ferramenta poderosíssima. Então, se eu fizesse assim, um desafio contigo, assim, chegasse na véspera da tua prova, e aí, Revis, eu quero saber tudo sobre a nova lei de licitação aí, né? Acho que é a 14.133, acho que é uma coisa assim. Se não for, é a nova lei de licitação. Vê lá. Como é que tu tá? Pixe, não documentei nada, assisti todas as videoaulas, li 2.000 páginas de PDF. Li e reli, né? Se der tempo. E ali, o que você faz se não tiver tudo mapeadinho? Né? Sobre aquela lei ali que é muito grande, o que que. E você sabe quais são os. Você mapeou, né? Você vai temperaturar esses artigos dessas leis, eles têm uma incidência maior, dizer que a temperatura dele é alta para cair, ou esse daqui até caiu mais vez ou outra, então bota uma temperatura menor. Então, assunto, né? Entre assuntos quentes cai mais, vamos categorizar assim, assuntos que caem tão pouco são assuntos frios. Tudo depende da sua documentação, minha amiga. É a hora, na véspera ali, é que a gente sabe se você fez um bom trabalho ou não. Documentou bem, vai revisar tudo. Vai chegar com os conceitos afiados, lembrando dos conceitos. Porque, de novo, o que interessa é que você lembre na hora da prova. Não documentou nada, meu amigo, você assumiu um risco gigante na sua vida, viu? Olha isso, cara. Vou dar um zoom aqui para vocês. Eu classifiquei, né? Já
fiz esse trabalho para vocês, que na essência quem me acompanha vai aprender isso aqui e vai ficar craque, certo? Isso aqui eu utilizei algumas ferramentas para isso, não vou entrar no detalhe, foca no que tem aqui. Eu fiz um filtro determinado, analisei aqui provas anteriores e questões anteriores de uma determinada banca e de um determinado carro, que não vem um carro, mas você sabe que aqui é língua portuguesa. E aqui percebam, cara, ó, primeiro em tabela, vamos analisar aqui, né, tabela, interpreta, dá até uma usozinha a mais aqui para você. Você percebe que o topo, nessa minha análise, eu percebi não tem nada de percepção, até às vezes eu erro na forma de me comunicar. Aqui são os números, ó. Olha só, cara, para esse concurso bem aqui, para essa banca, na matéria de português, língua portuguesa, interpretação de texto, interpretação e compreensão de texto. Olha só a quantidade, cara, e tudo que ela cobrou. Eu tenho o histórico dela aqui, o raio-x dela, sabe? Tudo. Entre 245 questão, aqui 31%, cara. 31%. Esses dois aqui que são questões mescladas, né, de interpretação também, que eu até coloquei. Só aqui, ó, dá quase 40, né? Quase, vamos arredondar, né? Uns 40%. Só em dois conteúdos, cara. Tu tem 40% da tua prova do que foi cobrado e que vai ser cobrado. Isso é o histórico, os dados dizem isso, a história diz isso, cara. E isso eu analisei ano a ano, os últimos, acho que de 2015 até 2024. Tá aqui, cara. E se você vir aqui, ó, olhando aqui a parte de baixo da tabela aqui, o Z4, né? A figura de linguagem aqui, ó, nem cobrou tanto, apenas 1%. Significação de vocábulos e expressões também, ó, pouquíssimo. Né? Tá o lanterninha aqui, se você usar isso aqui, são dois assuntos. Cara, são dois assuntos muito, como é que eu posso dizer? São que vai exigir que você gaste muita energia. Essa aqui, ó, questões variadas, né, de classe de palavras. Classe de palavras, gente, entra na morfologia de português. Um assunto fundamental, é um dos primeiros assuntos. Se você for colocar em ordem, talvez venha fonética, né? Fonética não cai muito em concurso. E aí você já vem em ortografia, por ali. Depois de ortografia você já entra. Como a fonética dificilmente eles colocam, talvez na segunda aula, cara, tu vai ver morfologia. Que morfologia, para quem estuda para concurso, você sabe, é a base do português. Não tem como você avançar, saber sintaxe, se você não sabe morfologia. Não adianta. E é gigante. Cara, é um conteúdo gigante, cara. Gigante, cheio de regrinhas, algumas exceções. Você vai precisar gastar uma glicose aqui, um tempo, uma energia aqui, principalmente se você não teve uma educação de base formal da escola aqui, se não for uma educação sólida, meu amigo. Se você tiver praticamente era ensino, mas não foi um bom fundamental, não fiz um médio, pior ainda, cara, você vai gastar energia aqui, viu? E sabe o que é? Sabe o que é pior? No teu cursinho aí, ou em qualquer um, por uma questão, né? Lógico, porque isso aqui é a base do português, para mim aprender sintaxe, que é o que mais cai, né? É morfologia e sintaxe, especialmente sintaxe. E à medida que os concursos vão ficando mais complexos, a sintaxe ganha ainda mais proeminência. E aí, meu amigo, você vem e gasta aqui na segunda aula. Você está descansado. Você está motivação lá no teto. Você já destrói aqui, sabe tudo de classes gramaticais. Aí na tua prova lá, se você não souber fazer essa análise, ao tanto de. Ah, não é para estudar análise sintática, não é morfologia? Jamais. Vou repetir, jamais. Sem isso daqui, você não aprende sintaxe. Isso aqui é o coração do português, meu patrão. Você vai aprender, você tem que aprender, você deve aprender. Não existe língua portuguesa
para concurso se você não souber morfologia. Só que aqui nós estamos falando de uma estratégia que você, cara, tô pouco tempo, quero ganhar questão. Concurso não é lembrar, mas quem acerta mais questões, e só acerta mais questão quem lembra dos conceitos na hora. Então vamos comparar. Eu estou falando de ordem para você priorizar os teus estudos. Então você deve, de uma maneira sugiro, né, a uma maneira mais inteligente, você começar por interpretador, domina, pô, que vai cair mais. Se você pegar aqui, ó, dá quase essas três ações, coerência, coesão, né? Esses três aqui, tu já passa de 50%. Aí o cara que entender isso aqui e executar, ele vai fazer mais ponto que tu, português. E aqui a gente gasta menos energias. Perceba. Olha, na tabela fica já escancara, né? Assim, porque visualmente, né? Eu sou muito visual, assim, você já nota que, que isso já deixa a gente assustado. Mas aqui você entra em choque. Ó. São os mesmos dados, a mesma tabela, eu utilizei os mesmos dados, só que aqui está em tabela, o formato é diferente, né? Tabela, as porcentagens. Aí eu coloquei aqui para ficar ainda mais evidente, chamar mais tua atenção no gráfico, né? A demonstração de um gráfico de barra aí para você ver. Olha só, cara. Olha aqui, top 1 aqui de interpretação, levando em consideração a matéria de português. Olha aqui a diferença para esse aqui, cara. Então, a pergunta que eu te faço é: por onde você deve começar? Porque para concurso no nível que nós estamos hoje, tem que estudar tudo, pode deixar nada de lado, pode deixar nada de lado. Só que a ordem é que faz diferença. Você deve iniciar seus estudos por aqui. Você vai ser mais produtivo e mais eficiente. Sempre respeitando o que a gente vem trabalhando. Tem coisa que não dá para começar, então olha os pré-requisitos. Tem determinados conceitos que não dá, assunto que não dá para começar com ele propriamente dito, porque ele exige outros conhecimentos prévios. Então você vai atacar o seu pré-requisito daquele assunto ali. Dominou e você chega nele. É assim, porque à medida que o tempo passa, você vai cansando. Aqui, meu amigo, você está com a bateria 100%, então vai no que cai mais. Aí aqui, o dia que tu começou a estudar, certo? Aí aqui é o último dia da tua prova. É o dia da tua prova. Bom, aqui você tá morto. Você tá só vivo. Você tá entendendo? Só vivo. Acabado, dor nas costas, ansiedade, medo. Cheio de dor, cara. Aqui, quem estuda para concurso também tem grande chance de adquirir uma hernia disso também. Né? Aí aqui, ó, começa aqui, ó, bateriazinha aqui 100%, começa hoje, dia zero, né? Começa aqui, bebê, na rocha aqui. É à medida que o tempo passa, tu vai cansando naturalmente, óbvio. E vai acontecendo várias coisas, que a vida não para, né, meu amigo? Tem imprevisto, tem estresse, tem problema. E aí isso é natural, aí isso você vem, ó. É à medida que o teu ATP vai diminuindo aqui, mas aí você vai, ó, juntinho com os assuntos por ordem de importância. Percebeu? Então aqui para mim é bem mais chocante quando eu trago para um gráfico de barras do que propriamente a tabela. Eu trouxe os dois para vocês. E espero que vocês tenham entendido a mensagem, porque a mensagem que eu trouxe nesse vídeo se resume bem aqui, nessas duas imagens. É a questão de eu vou voltar para mim. Não se trata em momento nenhum, e eu nem defendo e nem acredito nisso, que você deve abrir mão de um assunto, deixar de estudar um assunto só porque ele cai pouco, não. Sou contra. E se você for inclinado para esse tipo de pensamento, eu acho que você nem deve me acompanhar, porque, cara, eu penso diferente de você e eu acredito e vou defender e vou me esforçar bastante para te convencer que todos os assuntos são importantes, que todos devem ser, principalmente pelo nível que nós estamos hoje de concurso público, você deve sim estudar todos, não abrir mão de nenhum. Agora, o meu ponto, a minha defesa, a minha bandeira é onde você vê nas minhas redes sociais. O meu discurso é esse, cara. A ordem
deve ser essa. Eu te ensino uma hora, eu vou te ensinar a classificar. Se você me acompanhar, surgidas, segue esse canal. Segue esse espaço aqui, me segue nas outras redes sociais para você não perder, porque a minha defesa é essa. Você vai aprender, você vai me escutar tanto que nem que seja por osmose, você vai entender. Cara, quando falar no Erin, você vai associar. Cara, o cara que fala de identificação de conteúdo e classificação de conteúdo. Então é a ordem que você estuda, principalmente quando você está descansado. Vai no que quer cobrar mais. À medida que tu vai cansando, tu vai chegar até no que cobra menos. Mas você tem que estudar tudo. A ordem que muda. Pega isso aí. Essa é a minha mensagem. Voltando aqui, vamos avançar, né? No nível mais micro aqui, vamos para, de fato, na análise das questões, né? Aí tem as questões ideais e o que gira em torno dessas questões. O que são questões ideais é no sentido de, cara, aquelas questõezinhas sem polêmica, sem estresse, consigo mais objetivas. Vamos ver elas aqui. Quais são elas? Conceitos, né, são as que mais caem e são autônomas, certo? Não tem o que eu quis dizer com autônoma, cara, elas não precisam de pré-requisito, conceitos anteriores, né? Elas são autossuficientes, vamos dizer assim. São conceitos bem diretos, simples, sem estresse mesmo. Eles são tipo assim, ó. Exemplo, até dei um exemplo aqui, ó. Quem são os relativamente incapazes? Bom, lá, letra da lei, você lê lá, ou você sabe ou você não sabe, ou você decorou ou você não decorou, ou você lembrou ou você não lembra. É simples assim, é sem polêmica. Tem muita dificuldade não. Mas para isso tem que documentar bem, né? Senão não lembra na hora da prova. Né? Porque às vezes você erra, não é porque a questão é complexa, errei porque é complexa, não errou porque não lembrou. E muitas vezes você vai errar porque não lembrou e mesmo sabendo que à noite você se lembra do conceito que você precisou lá à tarde fazendo a prova. Para consolidar os conceitos ou aprender uma forma diferente de cobrança dos mesmos conceitos, né? Então aqui, cara, você pega, seleciona essas questões da sua banca. Aí se for poucas, cara, faz as poucas ali e vai para as bancas semelhantes. Né? Porque nas outras bancas você tem os mesmos conceitos, como eles são simples, você não vai ser, mas existe as formas diferentes de cobrança. Pra você não cair em pegadinha. Às vezes o ângulo de cada banca que cobra é diferente e aquilo vai te dar, é, tipo no jiu-jitsu, né? Existe a técnica lá da chave, né, de braço. Mas você não pode, você executa ela de vários ângulos, de várias formas e por isso a gente pode trazer essa analogia para cá. Então, um conceito simples, mas dependendo do ângulo de cobrança, das formas diferentes de cobrança, né, te dá mais repertório para você não deslizar em questão dessa natureza. E as questões mais complexas, né, as questões que giram em torno. Aí dominei, zerei tudo ali, as questões, os assuntos relacionados às questões ideais, questões mais simples. Aí você amplia um pouco o seu leque, né, de análise e vai nasquelas questões que giram em curso. São conceitos semelhantes, né? Conceitos relacionados às questões ideais. Elas giram em torno disso. Dominei aqui, depois eu avanço um pouquinho mais. Às vezes fazendo umas sinapses, umas ligações, uns links com aquelas questões que você já trabalhou anteriormente. Nível 2, né? Conceitos mais complexos, são aquelas que exigem certas conexões. Cara, aqui já é mais no pós, você deixa essa etapa mais para o pós-edital mesmo. Porque aí nós já tem banca definida, aí você já começa a se aprofundar mais nesses conceitos que vão te exigir um pouco mais de energia, certo? Nível 3. Eu lembro das etapas de identificação e documentação que eu falei no início do vídeo? Pois é, aqui vai fazer todo sentido. Ó. É, é dominando elas que você vai conseguir classificar os assuntos mais importantes sob a ótica das principais bancas. Por isso que eu vejo que eu estou repetindo muito, né? Assuntos mais importantes. E até falei que no início do vídeo, até falei que você vai aprender a prever, né? Determinados assuntos e em momento nenhum eu falei questão. Ele vai ter uma bola de cristal é para saber qual é a questão que vai cair na
próxima prova do teu concurso. Não, aqui não sou picareta, não, ninguém e repudio quem faz isso. Mas os assuntos, existe técnica, e eu estou te provando aqui por A mais B que com esse conjunto de ferramentas e se você, com você desenvolver essa habilidade, você pode prever com segurança os assuntos, porque a história não mente, né? E o banco e os números aumentam. Então, quando você une esses dois e você consegue ter uma habilidade mínima de você ler e interpretar esses dados, isso te dá uma segurança e para você tomar suas melhores decisões, que elas sejam mais assertivas e cirúrgicas, certo? E é importante por quê e para quê? Não, é importante do ponto de vista da banca, não é importante o que eu acho importante. O que eu acho pouco importa, não interessa o que você acha, também não tem muita significância aqui no quem somos nós na fila do pão, né? Quem manda é a banca, então eu quero saber o que é importante para ela. Então por isso que eu analiso todos esses dados, todos os históricos dela, questão por questão, alternativa por alternativa, porque eu estou buscando o que de fato ela entende como importante, e não o que eu acho pouco importa. Atenção, as ferramentas que nós temos são muito boas, certo? Mas tem limite. O máximo que elas irão te entregar é uma simples categorização de conteúdo de forma hierarquizada, certo? Então, o que o TEC, o que essas inteligências artificiais te entregam, às vezes é um ranking. Às vezes não, é um ranking. Mas você vai aprender aqui comigo, porque eu faço todos os dias, e à medida que você fizer isso todos os dias, você vai entender o que você vai buscar, né? Você tem que saber trabalhar com esses dados. Não adianta eu te entregar os dados se você não sabe fazer nada com esses dados. Então é aqui que eu entro e é aqui que vai gerar, né, essa nossa o principal assunto da nossa conversa, nossas pautas serão em torno disso. É você aprender a fazer e para te dar mais autonomia e independência. Esse é o grande objetivo. A análise da questão, propriamente dita, depende de suas habilidades, né? Lembre-se, ó, a tomada de decisão sempre deve estar sobre o seu absoluto controle. Então, gente, em essência, em suma, o que eu estou te dizendo, eu estou te mostrando a você, eu vou te ensinar a analisar questões, formar quais as melhores ferramentas que a gente utiliza para isso, certo? E no fundo, eu quero que você tenha segurança de assumir o controle e tomar sua decisão. A decisão, no fundo, vai ser sua. Ninguém delega a decisão, não. Eu quero te dar segurança que você olhe, cara, agora eu sei isso. Eu aprendi, o Erin me ensinou, e de graça, né? Só a coisa que eu te peço, segue o canal, segue as páginas, para nós não perder nossa comunicação. É isso. Que é, pô, eu já sei identificar o conteúdo que mais cai, já sei classificar. Agora, com o repertório que eu tenho aqui, do meu cursinho ou do meu mentor, vou trabalhar em cima disso. Eu já tenho a estratégia montada e o passo a passo, mas as decisões está todo sob seu controle, certo? As inteligências artificiais que nós temos aí são excelentes. Você deve, eu sou incentivador que você faça isso, utilize qualquer tipo de ferramenta. Essas máquinas só vieram para nos ajudar. Não tenho preconceito nenhum e, cara, incentivo demais que vocês aprendam, mas use de maneira profissional, não e sair dessa forma amadora, né, de utilizar como brincadeira. E aí, para quê? Porque tem uma frase que eu gosto muito, né? É, cujo autor eu esqueci aqui, mas ela diz mais ou menos assim: nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então essa união, eu acredito muito que essa união com as ferramentas que nós temos hoje de qualidade, você sabendo dominá-las, para que essa união vai te dar mais segurança na tua tomada de decisão. Você vai ser um cara mais assertivo, porque não se trata mais. Todo mundo tem acesso ao mesmo material, gente. Mesma qualidade de material.
A diferença é que uns tem que gerenciar tudo isso, esses milhões de páginas de PDF, essas aulas, videoaulas com zilhões de horas infinitas. Tudo isso, às vezes o cara é pai, é mãe, trabalha. Em cidade grande se torna ainda mais desafiador e pior porque você tem que trabalhar, tem que pegar condução, tem que levantar cedo. Então, às vezes, muitas vezes, o tempo que o cara tem é o tempo que ele está lá no trem, no ônibus, lotado. Então, as pessoas que souber, né, o detalhe agora, e todo mundo tem as paridades de armas. Né? Isso ninguém questiona. Agora, quem souber administrar e gerir melhor, saber utilizar mais todos esses instrumentos, é que está fazendo a diferença e está tendo resultado. Então, aqui é a parte mais, né, estratégica. Aí nós chegando nesse ciclo do bem aqui, né? Ciclo virtuoso. Né? Na medida em que você praticar, você perceberá o seguinte. Exemplo. As regras de crase são as mesmas tanto para a FGV quanto para a CESP. Né? É o SEBRASP hoje, a antiga CESP, correto? Correto, ninguém questiona, né? Porém, o grau de importância atribuído pelas bancas organizadoras a um determinado assunto varia. Portanto, a regra viável varia, perfeito? Então imagine, ó, as regras são a mesma. Português é português, a língua portuguesa e a sua gramática ela tem as suas regras estão lá determinadas. O manualzinho é aquele, tanto para acesso quanto é FGV. É isso que eu estou dizendo. Agora, o que difere, né, entre aspas, é a importância, por isso que eu falo, a importância não é a importância que eu atribuo, mas o que as bancas organizadoras atribuem. É exatamente essa palavrinha que está destacada, ó, a hierarquia. Então, dentro de uma hierarquia, a FGV pode ranquear, classificar a crase como, sei lá, nos seus top 3, eu estou hipoteticamente falando, e a CESP pode ranquear e categorizar a mesma regra de crase lá num, sei lá, top 10 dela. Então perceba que a FGV ela dá uma importância maior à crase. Então logo você tem, se o seu concurso, se o seu cargo que você vai prestar ou pretende prestar ainda é organizado pela FGV, nessa situação hipotética que eu acabei de desenhar e descrever para você, você vai entender que, cara, eu tenho que estudar primeiro, né? Língua, a crase aqui, dominar as regrazinhas, né? Tá aí na ponta da língua porque a FGV adora. Já a CESP, se eu mudar o cenário e for a CESP não tem dado tanta importância, tanta atenção às regras da crase, certo? Então esse é o detalhe. Só lembrar aqui do nosso gráficozinho. E aí ó, vamos se encaminhando para a conclusão, né? Mas o que eu acredito, cara? O que eu acredito? Eu defendo a seguinte tese. Aí a gente vai já fazer o desfecho desse vídeo aqui, que é o seguinte: as questões são um guia, uma espécie de bússola ou GPS, né? Para te direcionar ou teleguiar os teus estudos na direção daquilo que é mais importante para a banca, que vai organizar o teu próximo concurso, ou seja, aquilo que mais cai em prova. Então é sobre, eu sintetizei nessas 3 linhas aquilo que essa era a ideia, né, que eu inicialmente tive e coloquei nesse vídeo aqui, e eu espero que eu tenha conseguido te apresentar e que ela tenha sido de uma maneira bem esclarecedora. Espero que você tenha entendido. E agora eu vou ver a pergunta, né, se você entendeu. É aqui, ó, descubra a razão pela qual eu decidi começar a gravar vídeos dessa natureza. A minha intenção é te ajudar a melhorar na tua tomada de decisão. Acho que isso ficou bem claro, né? Eu reiterei várias vezes durante esse vídeo. Mas por que, né? Por que eu estou fazendo isso? Cara, por conta do seguinte paradoxo: escassez e abundância. E aqui eu finalizo o vídeo tecendo esse comentário, mas vem para mim. Até meados ali antes da internet, eu vou tentar sintetizar. Antigamente,
O grande problema era assunto, material. O grande problema ainda, se a gente for cavar mais, foi mais profundo, era saber da informação de que ninguém nem sabia, a maioria das pessoas não sabia. Né? E depois a questão foi material, nem todo mundo tinha acesso a material de qualidade, certo? Aí com a ascensão da internet, virou realidade, todo mundo teve acesso, todo mundo tem acesso a bons materiais e em um preço acessível, tá acessível. Então hoje nós temos paridade de armas, né? Todo mundo utiliza os mesmos materiais, gente. Às vezes sua preferência é por uma determinada empresa, a minha é o GRAM, a outra prefere do estratégia, a outra prefere do direção, mas se você analisar o material deles, são muito bons e se assemelham muito. Não tem diferença não, a qualidade, ó, são muito próximas. São muito próximas. E é o desafio de hoje, antigamente era a escassez. Não tinha. Quem tinha, dominava um conteúdo básico ali já decolou. Hoje é o excesso, é a abundância. São muitas ferramentas. Para como é que eu vou lidar? PDF é infinito. Sei quantas mil páginas que eu tenho que ler. PDF, por exemplo, tem 2.000 páginas. Eu não só tenho que ler 2.000 páginas, mas eu tenho que reler 2.000 páginas 2, 3 vezes. Humanamente, isso é impossível. Num curto espaço de tempo para uma prova, que não se trata disso apenas, eu estou falando de uma matéria. Então existe 15, 20 matérias, dependendo do teu conteúdo, do teu concurso. Aí tem, se não for o PDF, tu vai para maratonar a videoaula. Videoaula aí é quase uma série interminável. Terminável, e aí não tem tempo, e aí cada videoaula fica próximo de 40 minutos, 1 hora, e aí como é que faz isso? Aí tem milhões de questões para você resolver ainda, certo? E aí você tem que equilibrar esses pratos ainda com a tua vida pessoal. Tem que trabalhar, porque pouquíssimas pessoas têm o privilégio de somente estudar. Isso é um fato. Isso aí é até exceção e ninguém nunca deve levar a exceção como regra. Você tem que trabalhar, você tem família, você tem filhos. Especialmente a situação fica ainda mais delicada e mais trabalhosa se você for mulher, porque a mulher tem a dupla jornada. Então, gente, o grande daqui com essa abundância, o diferencial é você saber gerenciar todas essas informações, todos esses conteúdos, né, da maneira mais eficiente possível, porque a escassez de tempo, a rotina, dessa correria do dia aí não vai parar para você fazer o seu concurso, e não. Isso tem gerado um problema muito sério e grave que está até silencioso, que é essa questão de ansiedade. Isso é um problema sério. E aí você faz um concurso, e se você tem todas as ferramentas, e aí essa correria da vida você não passa, e aí começa a minar sua confiança a respeito disso, cara, e aí começa a gravar, e o tempo vai passando, e os boletos não param de chegar, e o tempo não para. Então as pessoas começam a entrar num processo de adoecimento, e isso é muito triste. Por isso, essa é a razão que eu resolvi, pelo menos disso, isso vai encurtar, é uma forma inteligente de você estrategicamente, de uma forma, né, como é que eu posso dizer, de uma forma metodológica, que eu julgo adequado e que de fato tem um potencial de encurtar tempo e que te dá uma segurança e te deixa, no mínimo, mais tranquilo, certo? Então isso vai te poupar tempo. Se você fizer essas estratégias que você aprendeu nesse vídeo, vai te poupar tempo, cara, vai diminuir o teu estresse e vai te dar uma paz, né? Nesse processo que é tão difícil, tão doloroso, que é o processo de estudar para concurso público, que eu não romantismo de jeito nenhum. A gente estuda dessa forma, porque precisa, mas você está exposto a muita pressão 24 horas, e só quem estuda é que sente na pele o que é o desafio de estudar para concurso. Então, se esse vídeo te ajudou, cara, se inscreve no canal, deixa aí teu joinha, teu like aí para essa plataforma, especialmente nesse início aqui, tá recomendando esse conteúdo para pessoas semelhantes a você. Então fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.